Salmo 130. Vamos ler juntos o Salmo 130. Eu leio, você acompanha aí a leitura. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Ontem de manhã, aliás, sexta-feira à noite, ontem de manhã e hoje de manhã, eu tenho tido essa oportunidade de compartilhar com vocês estes salmos da peregrinação, junto com os salmos que o Sacha compartilhou com vocês, que foi do Salmo 120 ao 125. Eu optei, em vez de expor todos eles, apenas escolher 3 deles da segunda metade para compartilhar com vocês e desafiar os nossos corações sobre o tema peregrinos aqui, mas não daqui. O primeiro foi o Salmo 126, voltando para casa, há um fim para a peregrinação. O segundo foi a segurança na peregrinação, a segurança da peregrinação está no Senhor. E hoje pela manhã, a esperança do peregrino, ou a esperança na peregrinação. Há uma esperança para o peregrino. Ontem de manhã, eu compartilhei com vocês, durante o nosso tempo, especialmente foi bem light, eu compartilhei parte da minha própria experiência de vida, e de como é viver como peregrino numa terra estranha, de que nós não temos nenhum tipo de prejuízo por sermos crentes, por sermos do Senhor. Ao contrário, temos uma grande vantagem. Porém, como nós temos vivido nestes anos uma deterioração do Evangelho, já de muito tempo, tem sido a minha luta nessa minha geração, para ajudar você, ajudar a nossa igreja a resgatar, a recuperar isso que foi perdido. Prova é de que aquilo que tem sido vivido pelos crentes é mais ou menos assim: você vai no culto, você vai à igreja quando tem programação, isso mesmo ainda dentro do critério que você decide quando você vai, porque se você tiver uma outra coisa para fazer, normalmente você vai fazer. Alguns vivem assim, mesmo na nossa igreja, não existe aquele compromisso, eu estarei lá. Então, se você gosta de frases como eu gosto, qual é a diferença para você entre eu estarei lá ou eu poderei estar lá? Eu estarei lá, é certo que eu vou estar lá. Pode até ser que eu não esteja, mas no meu coração, o meu plano, toda a minha estrutura de vida é para estar lá, ok? Agora, se eu poderei estar lá, significa que eu decidirei se estarei lá ou não, e as razões são mais variadas, desde se eu tiver uma coisa melhor para fazer, outra opção, enfim, e assim, infelizmente, mesmo numa igreja como a nossa, alguns optam por esse estilo de vida. Por quê? Porque eu sou crente, e como crente eu tenho o Espírito no meu coração, e como crente eu posso falar com Deus a qualquer hora. Então a igreja não se torna algo extremamente necessário que eu tenha que estar lá. Esta é a filosofia de alguns crentes, não é? Então, o que sobra? Você é crente, você vai à igreja, e o resto durante a semana é tudo igual, né? Você vive no mundo, você tem que ter seu lugarzinho no sol, então você tem que se esmerar para poder ter seu espaço. Não importa o que você tenha que fazer para ter seu espaço, mas você vai ter seu espaço. Ou seja, a vida de um crente, ela é a vida igual durante a semana, com a diferença do fim de semana que ele vai à igreja. Com a diferença no fim de semana, com a diferença que ele lê a Bíblia. O curioso disso é que, como religião é uma necessidade, e religião, o ser humano tem a necessidade de alimentar essa coisa espiritual, tem havido nesse momento um modismo
um realinhamento de que as pessoas das suas diversas religiões, eles estão alimentando isso, estão nos copiando em muitas coisas, e então, nem isso tem diferença hoje. A diferença é aonde você vai. Se você pensar na minha época de vocês aqui, o crente ia na igreja, o crente lia a Bíblia, então alguém estava com a coisa debaixo do braço é crente. Hoje, não. Então o camarada, ele vive a vida dele durante a semana, no fim de semana ele vai na missa. Ele vai em grupo de jovens, lá na igreja dele. Compreendeu? Você vai para a igreja sua, ele vai para a dele. A diferença é que ele crê em outras coisas, mas ele também está alimentando a sua alma, pelo menos do ponto de vista dele. E isso ficou reduzido dessa forma, né? Então, não é isso que Deus disse para nós. Eu fiquei muito contente quando eu vi a primeira vez lá na igreja o tema, e eu entendi de que o tema seria um grande desafio para vocês, né? Se eu não tivesse a convicção que eu tenho e a acreditação que eu acredito, eu sairia daquilo retiro frustrado, muito frustrado, né? De que um tema tão poderoso como esse, a repercussão tão pequena que houve no meio de vocês, né? Associado a algumas reações que vocês mesmos têm quando vocês estão aqui durante a programação, né? Então quero agradecer à equipe pelo empenho da equipe, por tudo aquilo que eles fizeram aqui. Agora, eles sabem que eles são servos inúteis e vão continuar sendo servos inúteis, e eles fizeram isso para o Senhor. Mas se fosse depender exatamente de algum incentivo de vocês, eu não sei se tenho vontade de fazer outra vez, se fosse uma coisa puramente humana. Compreendeu? Então, Deus permitiu algumas coisas nesse retiro, para que a gente pudesse pensar em algumas coisas. Um incidente que aconteceu com o Vitor ontem, né? Esse talvez para vocês era apenas aconteceu alguma coisa, ficou todo mundo ali em volta, o que aconteceu, foi legal. Acho que nunca você participou de um retiro, né? Chegou o bombeiro, né? Chega o bombeiro, tal, aí desce todo mundo fardado, os policiais descem lá, e vai lá, e põe o camarada na maca, e leva para o hospital. Talvez para alguns de vocês, a coisa foi assim, uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente. Então, primeiro, você não tem noção do que significa essa situação. Porque qualquer coisa que aconteça num lugar como esse, em última análise, a responsabilidade é a minha responsabilidade. Qualquer coisa que acontecesse com ele, né, as implicações serão para mim, não é nem para a equipe, não é para ninguém, é para mim, como pastor da igreja, porque eu sou o responsável pelo que está acontecendo aqui. Mesmo que eu não estivesse presente aqui, e o Sacha estivesse aqui, se houvesse uma repercussão de alguma coisa muito grave, a implicação era para mim, lá onde eu estivesse, porque eu sou pastor da igreja. Para isso aí, na mente de vocês não passa as coisas, né? Vocês estão se abrindo, alguns de vocês de maneira muito lenta, para o mundo, de entender que o mundo é grande e que as implicações são grandes daquilo que acontece, né? Então quando vocês fazem certas brincadeiras entre vocês não entendem da implicação que é aquilo ali, o que pode acontecer, e que se acontece uma coisa mais grave, que Deus nunca permitiu no nosso meio, pela graça dele, porque na época do Nobu veio com bomba, aqui soltando bomba aqui no acampamento, no meio da reunião, soltava bomba no meio da reunião. Entendeu? Então ele passou por todo um tratamento. Porque, mas sério, nós fizemos um retiro de homens, o primeiro retiro de homens, na reunião ele soltou uma bomba lá, o camarada desmaiou na reunião. Já estourou do lado dele aqui, o camarada tomou um susto e pô! Ou seja, aí depois, quando acontece, fica todo mundo assustado, né? Ele não entende às vezes que uma atitude, uma brincadeira se torna brincadeira diferente. Nós somos jovens, vocês são jovens, né? A gente quer brincar, a gente quer fazer uma porção de coisa. Há um jeito de fazer isso saudável. Porém, a questão que eu estou dizendo aqui é muito mais profunda do que isso aqui, né? Muito mais profunda do que isso aqui. Então eu preciso dar algumas instruções para vocês. E o Salmo 130, ele trata exatamente isso. Olha como que Deus faz a coisa, né? De que o Salmo de hoje de manhã, eu avisei para você, apareceu, eu dei sexta-feira à noite. Eu vou pregar o 126, depois o 127 e o 130. Está gravado, está filmado, para você não achar que eu estou falando de carapuça hoje e direcionando mensagem para alguns de vocês, né? Então, como eu fiz ontem, eu vou compartilhar com vocês
algumas coisas e trazer o conteúdo do Salmo para poder desafiar o seu coração, para exterminar essa programação aqui do nosso retiro. Okay? Anos atrás, em 1979, eu fui desafiado a fazer uma transição na minha igreja daquilo que eu era um presidente de mocidade. Então você vai encontrar amigos de vocês que são de uma outra igreja, eles têm um grupo de jovens, e o camarada é o presidente da mocidade. Então se tem presidente, tem vice. E onde tem presidente, tem vice, então tem mais algumas coisas. Tem secretário, tem segundo secretário, tem tesoureiro, segundo tesoureiro, e tem diretores de segmentos ali dentro. Tem o diretor de esporte, tem exatamente como é na prefeitura, exatamente como é no estado, exatamente como é no âmbito federal. As igrejas, de certa forma, elas tinham esse tipo de estrutura. Em cada segmento dela, você tinha um grupo de homens, então tinha o grupo dos homens, tinha o presidente dos homens, o vice-presidente dos homens, o secretário, o subsecretário, ou o vice-secretário, o segundo secretário, ou então eu tinha o tesoureiro, o segundo tesoureiro, e dependendo do grupo, se fosse um grupo grande, então tinha o diretor de esporte, o diretor de sociabilidade, o diretor da parte espiritual, entendeu? E cada diretoria dessa tinha um grupo que fazia parte, eles programavam alguma coisa e traziam para o grupo. Nas crianças, a mesma coisa, você compreendeu? Então a igreja, ela tinha um organograma que assim era na igreja. O presidente normalmente é o pastor, algumas igrejas não é o pastor, não tem o presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro e diretores. Então tem o diretor de missões, tem o diretor, compreendeu? A igreja é assim, e muitas são assim até hoje. E mesmo quando você encontra uma igreja e fala, na minha diferente também como ministério, sabe o que eles fizeram? Quando entrou essa moda chamada ministério, se eu posso chamar de moda, porque eu fiz assim entre aspas, né? Quando chegou essa moda aí, o que eles fizeram? Eles foram lá e trocaram a plaquinha. Aonde tinha departamento tal, trocou por ministério tal. Mas a estrutura é exatamente a mesma. Lá no Ministério dos Adultos, tem o presidente, tem os vice-presidentes, tem o secretário, tem o tesoureiro, entendeu? Tem os diretores. Mas não é mais departamento, agora é um ministério. Porque senão fica destoando daquilo que é a onda para onde está indo as coisas. Compreendeu? Isso nunca funcionou. Não funcionou no país, pessoal. Não funcionou no país. Porque se funcionasse no país, o mundo inteiro tinha o mesmo regime de governo. Então se você está estudando lá na faculdade, lá na escola, você aprendeu sobre o SPB, eu não sei como é que chama lá na sua classe, né? Na sua escola, não é mais. Vocês viram também? É velho, né? O SPB. Como é que é agora que fala quando você estuda essa parte de governo, essa parte lá, parte de política, geopolítica? Não é? Geopolítica. A geopolítica, então até mais do que eu sei, né? Geopolítica. Então você sabe que há vários sistemas de governo. Essa semana, na Espanha, subiu ao trono um novo rei, né? O filho do Juan Carlos é Felipe. Como é que é o nome dele? Felipe, né? Ele assumiu agora, ele é o rei. Então, lá, nós temos rei no Brasil? Não. Então, existe rei na Espanha. Por quê? Porque o sistema de governo da Espanha é um sistema monárquico, onde tem a família real, onde tem o rei, e depois tem, paralelamente a isso, o parlamento que vai trabalhar e que vai efetivamente governar o país, onde a realeza é uma figura simbólica até certo ponto. Ele tem um âmbito de tomar decisões, mas hoje é mais simbólico do que real e custa uma grana para poder manter no governo, porque tem que manter toda a família real. Tudo que acontece no país, eles têm uma parte. Toda a parte financeira que é negociada, a família real tem uma parte. Se torna até um peso, mas é um tipo de governo, né? Mas não é diferente da igreja. Porque a Igreja Católica tem o mesmo sistema de governo, que é um governo monárquico, onde o Papa faz a função do pontífice, né? Pontífice, ele é o último lá em cima. Depois tem os cardeais, e vai descer até chegar o padre que está na paróquia em outro lugar. Isso é um sistema de governo.
Se você tem um amigo ou uma amiga, um irmão em Cristo lá, de uma igreja, a igreja presbiteriana, esse é um outro tipo de governo. O tipo de governo da igreja presbiteriana é oligárquico. É um grupo, oligárquico significa regime de poucos. Então ele tem um grupo chamado presbitério, e o presbitério é quem governa a igreja. Não é o pastor que governa a igreja, é o presbitério. Então tem o sínodo, tem o presbitério, toda a igreja tem um grupo que é eleito chamado presbíteros, eles se reúnem, eles discutem, eles trazem as coisas e eles governam a igreja. Né? Se você tem um amigo, um irmão em Cristo, ou uma pessoa que você conheça que faça parte da igreja metodista, a igreja metodista tem um outro tipo de governo. O governo da igreja metodista é um governo episcopal, onde a figura maior dentro do governo da igreja metodista é o bispo, porque a palavra bispo em grego é episcopo, da onde vem episcopal. Então cada região tem um bispo que toma conta de inúmeras igrejas, onde tem os pastores e presbíteros que governam suas igrejas. Então são 3 regimes diferentes. Então chega o Batista, e o Batista fala o seguinte: já está todo mundo errado. O regime certo é o regime democrático. Então na democracia tem presidente, vice-presidente, secretário, subsecretário, entendeu? E quem governa o povo é o próprio povo, onde a Assembleia Soberana, a Assembleia decide, reúne todo mundo, então a diretoria traz o assunto, e aí tem que ter alguém que propõe, alguém que apoia, aí vota, a maioria vence e a minoria segue a maioria. É assim que é. E o curioso, em termos de igreja, que todos eles usam o mesmo texto bíblico para dar apoio à sua posição, que é Atos capítulo 15, onde mostra que na igreja primitiva, quando aconteceu algo que tiveram que tomar uma decisão, então todos eles vêm para cá, e ali eles encontram base para a sua posição. Você está entendendo isso aqui? Isso aqui é uma coisa quase que inédita, porque normalmente nas divergências nas igrejas, cada um pega uma passagem diferente. Ah, é assim, porque lá em Tito não sei o que diz assim. Ou não concordo com você, é assim porque Deuteronômio diz assim. O outro também não concorda com vocês dois, porque na verdade a resposta está em Salmos. Compreendeu? Tem posições diferentes, porque encontram lugares diferentes da Escritura para apoiar. Então o curioso aqui que todos eles usam a mesma passagem, porque é unânime entre eles de que, se em termos de governo da igreja, é Atos 15, e cada um olha para Atos 15 por um ângulo e defende sua posição. Então, anos atrás, para não ser diferente dos outros, né? Então eu cheguei na igreja e falei para eles: é o seguinte, biblicamente todo mundo está errado, porque Atos 15 diz outra coisa, e baseado em Atos 15 nós somos alguma coisa. Porque na verdade, começando em Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus governa o seu povo, sempre através de um membro da raça humana que Ele escolhe. E isso chama-se teocracia. Então não é democracia, não é oligarca, não é monarca, nada. É Deus escolhe o seu representante e coloca o seu representante, e através do seu representante ele governa o seu povo. Era assim no Velho Testamento, é assim na igreja e vai ser assim no milênio, quando Cristo pessoalmente vai governar o mundo inteiro lá de Jerusalém. Compreendeu? Em Atos 15, quando teve aquele momento lá, Pedro estava presente, o líder dos apóstolos, Paulo estava presente, todo mundo estava presente, mas quem tomou a decisão? O pastor da igreja, que era Tiago. Não foi a igreja reunida que decidiu nada, Batista está errado. Não foi o presbitério que resolveu nada, presbitério está errado. Não tinha um bispo ali para decidir nada, porque não tinha essa categoria superior chamada bispo. O bispo era um pastor, como é um presbítero, pastor. São 3 palavras para a mesma pessoa. E muito menos o Papa, porque diz que Pedro era o Papa, e não foi Pedro que decidiu nada naquele dia. Pedro estava presente, trouxe uma palavra, mas não decidiu. Depois que todo mundo falou, Tiago tomou a palavra, e Tiago era o pastor da igreja, e ele tomou a decisão. Mesmo com Pedro presente, e com Paulo presente, e outros presentes, quem tomou a decisão foi Tiago. Isso está escrito lá. Mas não começa ali,
Isso que aconteceu ali vem desde Gênesis, quando o Senhor colocou Adão para governar o jardim. E assim o povo de Deus é governado. Agora, por que eu estou trazendo todo esse tempo para falar isso para você aqui? Porque é importante você saber que naquela época, então meu pastor me desafiou para deixar de ser um presidente da mocidade, para ser um pastor da mocidade. E no dia que eu me tornei pastor da mocidade, eu comecei a fazer aquilo que Deus pede para o líder fazer, que é pastorear. E um homem pastoreia um rebanho, seja ele pequeno, seja ele grande, como modelo do rebanho, dizendo para o rebanho como é que faz as coisas, ensinando a verdade e vivendo a verdade. E assim eu comecei. E naquela época eu estava assumindo uma mocidade, eu já vinha com alguns problemas lá com eles, porque eles tinham passado uma história de glória. Olhando uma década para trás, tinham troféus de uma sala cheia de troféus, de tudo quanto é programação que acontecia no estado, lá na capital, eles ganhavam o nome dos primeiros lugares. Era um oba-oba, era um grupo que movimentava e tinha 40, 50 jovens. E um dia, que era um fantasma para nós. Toda vez que se reunia, o pessoal do pasto falava: essa mocidade aí, tem um pouquinho de gente aí. A mocidade era da nossa época. Até o dia que eu perguntei para eles: aonde estão aqueles jovens da sua época? A lista para mim, começamos a listar aqui. A grande maioria deles nem convertido não era, ele estava no lugar dele. Porque tinha um grupo de 8 ou 10 que realmente tinha um compromisso com o Senhor e fazia a coisa movimentar. E todos os outros iam no embalo, enquanto era interessante. Quando eles começaram a ter opções, eles começaram a seguir as suas opções. E quando eu assumi aquele grupo como pastor, nós éramos 8. Apenas 8. E começamos um trabalho de ajudar e buscar os jovens, visitar os jovens e levar a palavra para o jovem. Isso foi assim, eu fui 6 anos pastor deles. Depois disso, Deus entendeu que eu podia cuidar de um grupo maior e me trouxe para São José para ser pastor da Igreja Batista Maranata. E eu falei para vocês aqui ontem, que quando eu tiver a oportunidade de ter um outro pastor, eu tive um pastor de quê? De jovens. Porque eu entendo que vocês precisam de pastor e não de presidente, alguém que vocês mesmos elejam e vocês começam a tomar suas próprias decisões. Eu falei ontem à tarde na reunião, naquela pergunta e resposta, de que o filho nunca decide nada em casa. Quem decide são os pais. O filho é submisso quando ele vai conversar com o seu pai. E esse relacionamento de submissão e liderança como modelo é o modelo básico do Senhor para todos os segmentos que Ele tem, seja na família, seja na igreja reunida, seja no grupo de mocidade, aonde for. O grupo nunca tem condições de decidir nada. Por quê? Por causa do Salmo 130. Quando você lê no Salmo 130 a primeira frase: das profundezas clamo a ti, onde você acha que o salmista estava? Que profundeza era essa? Que profundeza é essa? Você acha que ele estava com uma dificuldade? Havia uma pressão lá no trabalho dele, havia uma pressão lá onde ele estava, no seu país, é isso que você acha que é? Não. A profundeza a que o salmista se refere é a profundeza do estado de pecado que nós nos encontramos. Não existe outra profundeza na Escritura. Então, um desafio para você, para que você não volte para casa igual você veio, é que aquilo que nos afeta, aquilo que complica a nossa vida, é o pecado. Os testemunhos contados na fogueira ontem, a grande maioria deles era você reconhecendo, ao chegar aqui, que você estava vivendo uma vida distorcida do que deveria viver dentro dos princípios. Então, como peregrinos, nós temos um problema. E poderia ser sem solução, sem esperança, porque o mundo vive sem esperança. O mundo vive sem esperança. Aonde nós estamos, que é o mundo, ele é sem esperança. Agora, nós não podemos trazer do mundo para a igreja o processo que o mundo vive. Compreendeu? O que nós temos procurado fazer quando nós montamos uma coisa como essa?
qual é a coisa mais importante que está no nosso coração? No meu, como pastor da igreja, no Sacha, como pastor da mocidade, e aqueles casados, casais e jovens que fazem parte da equipe para vocês, um só objetivo nós temos quando nós montamos um programa como esse. Um só. É dar para vocês, no fim de semana desse, um volume de informações para ajudar você a lutar e dominar aquilo que realmente é a sua complicação, o pecado. E talvez muitos de vocês não entendem. Porque vir para cá, a estrutura, o lugar é bonito, porque é o bônus. Eu ensinei para os adultos isso. Quando ele vai para o retiro, ele vai para o hotel, no retiro. E alguns no começo falam assim, você vai falar, por exemplo, tinha um irmão com dificuldade lá que não podia ir. Alguém ficava pensando, mas eu vou dar uma oferta para ele ir no hotel, passar um fim de semana no hotel. Vocês não tinham entendido nada. Hoje eles entendem que ajudar alguém no retiro, se ele quer ir no retiro. Por quê? Porque ele vai no retiro, não é por causa do hotel. Porque se eu souber que há alguém que vai no retiro por causa do hotel, ele não vai no retiro. Você está entendendo? Não vai. Eu vou dizer assim, olha, sua motivação de ir para o retiro não é a que eu tenho quando eu criei o retiro. Como foi eu que criei o retiro? Então eu vou pedir para você, não vai no retiro não. Agora, se tem alguém ali, talvez você já passou por isso, você quer ir, porque você sabe o que tem lá, e você quer ir, mas não pode ir. Numa igreja como a nossa, raramente alguém ficou para trás. Eu não lembro de uma época que alguém ficou para trás, que queria vir, sabia o que tinha aqui, e não podia vir por causa de dinheiro, e não veio. Deus tem abençoado o nosso povo lá. Muitos ali dentro têm entendido o que é generosidade. Por quê? Porque eles entendem que vir para um lugar como este é ficar 6 horas, especificamente, debaixo da Escritura. Fora os apartes. Eu não estou nem contando fogueira, eu estou contando só 1 hora cada palestra que nós tivemos aqui. São 6 palestras, 6 horas. Não sei se você sabe, tem contato por aí, mas tem igreja por aí que faz retiro como este, de fim de semana, onde eles só fazem retiro espiritual, só canta e escuta a palavra, 8 a 10 horas por dia, e vai um monte de gente. Então não tem jogo de bola, não tem brincadeira de salão, não tem nada. Ele já sabe que ele vai lá para ficar na hora que ele acorda, na hora que ele vai dormir, num lugar, escutando palestra e cantando. E eles vão. E voltam de lá quanto tempo que eles foram. Então nessa hora nós nos tornamos exigentes, né? Porque a gente vai para um programa onde o objetivo era exclusivamente sentar aqui e estudar a palavra. Retiro. O que significa retiro? Eu vou me retirar, eu vou tirar as preocupações da cidade, vou largar o que eu faço todo dia para ir para um lugar onde eu vou ouvir a palavra, eu vou cantar, vou estar com gente que pensa como eu penso. Compreendeu? Por quê? Porque há uma coisa que nos complica. Sabe o que nos complica? O pecado. Daí, o meu objetivo como pastor tem sido ajudar você a entender a extensão disso. Sabe quando você vai ser maduro? O dia que você entender a gravidade do pecado. Até você entender a gravidade do pecado, você não é maduro. Você pode ter 40 anos, você pode ter 50 anos, você pode ter 60 anos. Se você não entender o que o pecado é e o estrago que ele faz, você não é maduro. Você amadureceu como pessoa, mas não amadureceu na parte mais importante, que é espiritualmente. Compreendeu? Então, eu acho que isso é importante para nós que estamos fazendo, organizando, para a gente começar a ter alguns alertas, né? Alertas de que, quando a gente reúne vocês aqui, nós queremos que vocês venham aqui sabendo o que tem aqui. Eu vou ter que ter essa informação do Sacha, porque para o ano que vem vai ser igual, vai ter um tema, vai ter uma porção de programações vão ser elaborados, mas vocês serão desafiados lá na igreja exclusivamente por aquilo que vai ser pregado para vocês. E aí vocês vão ter que tomar uma decisão, se você vem ou se você não vem. Porque se você vier, você vai dizer, eu vou lá para ouvir a palavra de Deus. Então o que tiver é bônus. Tudo que tiver
Fora isso aqui é bônus. E o que é bônus? Bônus é mais. Eu não posso reclamar do que não tem ser bônus. Agora, se chegar aqui e não tiver pregação da palavra, pode fazer o relatório, reclamar, pegar seu dinheiro de volta e a gente devolve para você. A única situação de devolver o seu dinheiro é se você achar que você não foi alimentado aqui nesse lugar. Alimentado espiritualmente. Porque fora isso aqui, se não tiver nada aqui, fizemos o nosso propósito. Então é importante. Por quê? Porque a minha preocupação quando eu olho para vocês é que o pecado rodeia vocês, como o pecado me rodeia. O salmista estava afundado, sabe por quê? Porque ele olhava para a sua vida. Vocês viram um bocado ontem quando a Maia deu testemunho dela. E eu não quis interferir porque ela está falando aqui, mas a primeira reação que eu tive, ó, todo mundo se identificou aqui. Vocês não perceberam que era isso aqui? Quando ela falou que a gente é podre, que a gente é pecador, só faz tempo, tudo dando risada. Estavam do lado achando que ela é assim. E se você tivesse realmente convicção de que ela é assim, só depois ia contra vocês. Porque na verdade, quando ela disse aquilo, todo mundo tem que dizer amém. Porque essa é a realidade de todos nós. O apóstolo Paulo, no fim da vida dele, reconheceu que era o principal dos pecadores. Estou falando de Paulo. No fim da vida dele. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vou falar à frente. Quando você vê isso, você não dá risada do apóstolo Paulo. Nossa, não acredito. Apóstolo Paulo? Desde que ele encontrou com Jesus em Damasco, em vez de melhorar, ele piorou. Ele piorou. Porque no fim da vida dele, ele era o principal dos pecadores. Eu pensei que ele era um cara já bom, já com a orelha na cabeça, um santo. Sabe o que é isso? Quanto mais ele chegava perto de Jesus, mais ele dava de cara com o pecado. Eu tenho uma informação para dar para vocês. Vários de vocês estão mais longe de Jesus do que você imagina. Porque não há quem chegue perto de Jesus e descubra coisa boa de si mesmo. Entendeu? Chegar perto de Jesus é dar de cara com o pecado. E aí você vai entender o que o Salmo está dizendo aqui. Eles iam para Jerusalém cantando isto, porque eles entendiam que ao chegar lá em Jerusalém, eles encontrariam esperança para algo que, por mais que eles montassem uma estratégia, eles nunca conseguiriam abandonar. Sabe o que era? Pecado. Porque nós só vamos ficar livres do pecado quando a gente morrer ou quando Cristo vier buscar a gente. Então isso deveria trazer um desconforto para você. Então aí, quando fosse publicado e até o retiro, você ia ficar desesperado para poder arrumar dinheiro para vir. Por quê? Porque você ia chegar aqui e você ia ouvir coisas, palavras, informações que iam dar uma perspectiva para você de melhora. Eu não posso continuar como alguns testemunharam ali ontem. Agora nós temos que orar por eles, para que aquele testemunho deles não fique na fogueira. Vou contar uma coisa. A fogueira tem um poder mágico, pessoal. Quando começa a queimar aquilo ali, começa a subir os fluidos, e ele começa a se espalhar, e todo mundo começa a entrar em transe. E aí quando acaba, o outro levanta a mão e nem percebeu. Ele começa a falar, que eu cheguei aqui, eu estava mal, muito mal, e agora eu descobri que eu tenho que melhorar. Então, esse retiro foi uma bênção para mim. Eu não sei se ele lembra o que falou hoje. Talvez pode ser isso que aconteceu com alguns. Ou alguns de vocês está tão complicado que nem o fluido da fogueira pegou. Olha só, que você nem levantou a mão e falou nada. Que culto de fogueira, desde que eu conheço por gente, todo mundo esperava ansiosamente pelo culto da fogueira. Mas na minha época, como a gente era tudo inocente, alguns esperavam o culto da fogueira para ficar de mãozinha dada com a namorada. Porque estava meio escuro, né? Ali e tal. E ali eu não chegava ninguém. Quando a Cecília deu o testemunho dela, eu nem sabia que era a Cecília. Então eu perguntei para uma coisa, quem está falando mesmo? A Cecília. Você está falando? Estava um breu, pessoal, não dá para escutar. Não dá para enxergar. Então a fogueira é aquele momento mágico. Mas a gente não faz a fogueira com o objetivo de envolver você. Você percebeu aqui
que a gente não tem esse negócio de... Uma vez no retiro aí eu soube que teve, já cortei. Eu soube que fizeram negócio, apagaram luz, e fizeram todo mundo luz apagada, começaram a falar, mas todo mundo está em pânico, aí começa a confessar pecado que não cometeu. Você vê que a tortura do Brasil, quando chegar lá, o cara, fui eu. Só por acabar com a tortura logo, para acabar com esse negócio. Mas não foi você, já foi. Tem que acabar com esse negócio. Fui eu. Fogueira tem isso, né? É como se eu pegar essa garotadinha assim, ó. Eles já estão mais velhinhos. Se eu pegar de 9 para baixo, e eu pegar sobre o inferno, olha que usa apelo, pessoal. Ele levanta as duas mãos, perna. O que tem que levantar para fazer decisão? Eles levantam. Mas sabe isso aqui? Chama-se manipulação de massa. Isso não é nosso caso. A gente não trabalha com manipulação. A gente evita aqui no meio de vocês de fazer coisas que mexem com a sua emoção. Porque a gente não tem relatório para dar. O Sasha não tem que apertar o relatório para mim, eu vou contar quantas decisões teve lá para saber se o Sasha está indo bem. Você acha que é assim que funciona? Não é assim que funciona. Quem perde é você. Se você voltar hoje para sua casa igual você veio, só você perdeu. Nós não perdemos nada. Eu não perdi nada, a não ser a tristeza de ver o seu estado, como seu pastor. Essa é a minha prerrogativa de pastor. Você não sabe, você não conhece. Você não sabe como eu fico mal. Eu fico mal. Às vezes porque eu não converso com você tanto lá na igreja, né? Você acha que eu não te conheço, que eu não sei quem você é, como está com a sua vida. Eu sou pastor. Eu sou pastor, vocês são ovelhas. Eu olho, eu vejo pelo seu semblante. Sabia? Essa é a minha prerrogativa como pastor. Pela sua reação, por aquilo que você fala, o que você conversa. Alguns de vocês vêm para cá, estão aqui, mas não estão aqui. Eu sei disso. Agora, eu não estou proibindo você. Mas eu sei. Está aqui, mas não está aqui. Talvez até alguns de vocês menorzinhos aqui, porque o meu pai mandou. Eu tinha que vir. Eu não queria. Eu ia ficar jogando videogame na casa. Esse ano até permitiram videogame. Eu soube que permitiram fazer videogame. Por quê? Para que tem videogame aqui? Retiro é quando você sai do seu ambiente e vem para cá. Você tem videogame na sua casa todo dia. Trazer o videogame para cá é trazer para cá. Então o que você faz, você vai querer fazer aqui. Não é assim que funciona. Nós temos algo para você aqui. E esse algo para você aqui não é a brincadeira de salão. Não é no futebol. Nada. É abrir a escritura e desafiar você. Sabe por quê? Porque eu quero ajudar você a enxergar que você está num lugar e você não percebeu ainda. E esse lugar não é um lugar alto. Quando eu estava fazendo a brincadeira aqui, é só para vocês me conhecerem aqui como que funciona no meu coração. Aí me chamaram para participar da brincadeira do peregrino. A princípio, a parte onde o cordeiro ficou, que foi a cruz, sabe onde ela era? Ela era lá embaixo. Era lá embaixo, em algum lugar ali para baixo. Eles fizeram um mapa, porque queriam usar a propriedade toda para ficar legal, né? Para você poder correr e andar toda a propriedade daquela noite lá. Mas sabe o que me chamou a atenção? De que se o lugar que estava na brincadeira estava para o Monte Sião, ele não pode ser um lugar lá embaixo. Olha só a minha cabeça. Monte Sião, pessoal, tem que ser um lugar alto, não pode ser um lugar lá embaixo. Mesmo na brincadeira. Se a casa do intérprete é ali, e ele vai dizer que o Monte Sião é outro lugar, eu fiquei meio assim, eu me senti meio constrangido de falar, pessoal, o Monte Sião é lá embaixo. Você sabia? E eu fiquei assim. E eu insisti no fã porque era uma brincadeira, mas é uma brincadeira. Como assim, pastor, é brincadeira, pastor, isso aqui não é a exposição de Apocalipse, entendeu? Mas eu me sinto assim, mas o pessoal, deixa eu assistir, o Monte lá em cima, vai perto do catavento lá em cima. Põe a cruz, ilumina a cruz. Sabe por quê? Porque nós estamos na profundeza. A solução está no alto. Você não está no alto. A gente não nasce no alto. A gente nasce na profundeza. Então, a graça de Deus sobre você é ajudar você em algum tempo da sua vida descobrir que você está na profundeza. Esse é o meu papel, de dar notícia triste para você todo o tempo.
Que você gostaria de chegar aqui e eu dar notícias boas para você. Ó, como vocês são. Pessoal, a gente foi super elogiado por eles lá. Eles não sabem de nada. Ainda bem. Ainda hoje o senhor lá sentou comigo lá, pastor, parabéns, o grupo, não sei o que e tal. O pessoal, sabe por quê? Falou, o pessoal que vem aqui só quer jogar videogame. O jovem aqui fica jogando videogame o dia inteiro. Nossa, a pessoa participa de tudo. Ele não sabe do que aconteceu aqui. Nossa, a pessoa participa, olha, vejo todo mundo alegre, brincando. Eles são tão alegres, eles não sabem de nada. Mas entendeu? Fizemos um bom papel, pessoal, foi bom. Então deixa o nosso problema interno conosco. Eu quis ajudar você a enxergar. Nós estamos na profundeza. Então é da profundeza, ele diz, eu clamo a ti. Alguns de vocês não entenderam ainda. Que lá na profundeza, quando você descobrir que você está lá, que você entender que você está lá, aí você vai clamar. Você não vai reclamar. Você vai clamar. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Olha o que o salmista colocou aqui. A circunstância do pecado, é isso aqui. Circunstância do pecado. Das profundezas, clama a ti. Qual é a circunstância? Profundeza. Guarde isso, volta para casa. Aonde eu estou? Você não está. Pessoal, se você achar que você está no platô, no plano, já está mal. Porque o salmo está aqui para nos ajudar a nos conscientizarmos de que a gente está na profundeza. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos teus ouvidos às minhas súplicas. É isso que você está pedindo. Então o que está pedindo? No retiro, lá dos adultos, essa é a diferença. Anos atrás, aí nós fazíamos assim, tínhamos algumas programações, e eu tenho que me preocupar com o pessoal, né? Vai para lá para o retiro, escuta a Bíblia domingo, 2 horas de manhã, 2 horas de noite, e tal, toda vez. Então, no nosso retiro eu vou fazer light. Então, tinha uma palestra sexta-feira à noite, light, domingo de manhã, que quando eu vou no retiro de outras igrejas, é 10, 12 horas, pessoal, que eles me pedem. Eles não estão acostumados com muita coisa, me falam, pastor, prega um monte. E eu que fico controlando, porque eles querem que eu pregue. Eu fui com o Piauí outro dia, pessoal. Eu almoço conversando com ele. Se deixar para o dia inteiro, eu não tenho pique, eu não aguento. 50 anos de idade, eu não aguento o dia inteiro. Eu dou umas controladinhas com eles. O nosso pessoal, eu já fui mais light. Então no sábado à noite, eu punha um filme. Né, pessoal, assistiu o filme, mais light, bacana e tal. Depois a gente fazia uma discussão. Sabe o que aconteceu? Eles reuniram algumas pessoas. Falaram, pastor, a gente podia fazer um pedido para o senhor? A gente não quer filme domingo à noite. Sabe o que a gente quer? A gente quer pregação. A gente precisa de ouvir a palavra. Eu não sei se você percebeu quando você é criança. São muito novos aqui, né? Mas até 3 anos atrás, todo domingo, se você quiser saber o que tem no culto, sabe quem vai ter no culto? Hoje à noite? Sabe o que vai ter? Vai ter louvor e pregação. Tá bom? Se está na sua casa, você vai ter na igreja hoje, louvor e pregação. Tá bom? Não precisa ficar preocupado se vai ter alguém de fora. Raramente tem, mas vai ter louvor e pregação. Tem 2 programas do ano que nós fazemos diferente. Sabe como que é? Quem sabe quais são os 2 programas do ano que eram diferentes da igreja? Páscoa e Natal. Então na Páscoa e no Natal, sabe como é que funcionava? Nós fazíamos um louvor, eu lembro, pessoal, 2, 3 músicas. E aí tinha a programação, ia fazer a programação e eu fazia um devocional de 15 minutos. 15 minutos. Pessoal, anos foi assim. Eu estou há 29 aqui. Até 3 anos atrás. 4 talvez. Então 25 anos foi assim. Um dia chega para o senhor. Por que na Páscoa e no Ano Novo não tem pregação? Ou na Páscoa e no Natal não tem pregação? Falei, irmãos, porque tem a cantata. Já é 1 hora de cantata. Depois se eu pregar mais 1 hora, como eu costumo pregar, 1h10, vai ficar muito puxado. Porque tem o louvor, cantata. Então a cantata faz mais ou menos o papel da mensagem. Eu só dou uma fechadura no final. Vou lá e faço um remate. Tá, pastor, pode fazer um pedido para o senhor?
Então faz assim, ó. A cantata é a parte do louvor. Cantar uma música, duas. Aí a cantata é o louvor. A gente escuta, algumas vezes até o pessoal estava incluindo a gente para cantar a parte da cantata. Agora todo mundo canta, entendeu? Aí depois o senhor prega. Você está entendendo? Eles queriam a pregação. Não é o que quero pregar. Eles querem. Sabe por que eles querem a pregação? Porque eles descobriram que quando a gente está na profundeza, a gente precisa do Senhor, da palavra do Senhor, que dá a resposta que a gente precisa. Então vocês não podem andar na contramão. Vocês não podem andar na contramão. Ainda, eu sei, vocês são jovens, eu também sou jovem, né? Você fala, nossa, que hora que vai ser o futebol, né? Que hora que vai ser daqui a pouco, não sei o quê. Tanto é que o pessoal não vai mudar. O ano que vem, eu não vou fazer 12 horas de pregação. Não vai ser assim. Vai ser as mesmas 6 horas de pregação. Agora, se essas 6 horas de pregação entrar no seu coração, suas reações vão ser diferentes. E uma reação que nós temos que ter é contentamento. Porque todo aquele pessoal que está ministrando lá, eles têm limitação, pessoal. E uma coisa que eu já expliquei para vocês aqui: vocês ficarem sozinhos não vão. Pode ficar até a hora que for, mas tem que ter gente junto com vocês. Ah, mas nós somos maior de quê? Eu não tenho preocupação com eles aqui de ficar até de madrugada sozinho. Mas eu tenho com vocês. Você quer que eu explique por quê? Eu preciso explicar por quê? Eles é porque eles pegam o fogo e vão se matar aqui. Eu tenho que ajudar. É sério, os pequenininhos se matam. O pessoal fica impressionado. Eu cheguei aqui, já recebi o relatório. Primeira noite. Destruíram 6 travesseiros e uma cama. Aí eu estou pensando, pessoal, foi o Gabriel que quebrou a cama dele? É porque ia quebrar a cama, deve ser o Gabriel, não, o tamanho dele lá. Não foi o Gabriel, foi os pequenininhos. Falei, acredito? Os pequenininhos quebraram, os pequenininhos, essa galerinha dos 12, 13 aí, quebraram a cama. O Michael Grandão? Sério? Ah, não foi vocês pequenininhos? Foi ele? Já era. Não, eu só queria saber quem foi mesmo. Joguei o verde para vocês. Agora, os travesseiros, quem foi? Quem foi? Não foi, não, pessoal. Atenção, acabei de descobrir que os travesseiros se estragaram sozinhos. Não foi ninguém que estragou. Eu soube que teve um pessoalzinho pequenininho, aprendeu a fazer um ritual. Eu preciso descobrir onde eles aprenderam esse negócio do ritual. Pegaram, não sei o que, shampoo, foi shampoo? Oi? Protetor solar. Sabe, fizeram um ritual na cama. Protetor solar, fizeram uma faixa, a cama toda. E fizeram outro assim, a cama inteira. Para bronzear, achando que a cama ia pegar fogo. Então fizeram protetor solar na cama. Dá para entender o negócio dele? Pois é. Não, essa parte aqui, tem alguns jovens que se realizaram. Estou preocupado com ele, porque pintaram a unha. Essa parte aí. O Belo gostou do negócio porque ele até aceitou a palhinha emprestada para dar um grau aqui. Como é que pode? Agora, pessoal, isso aqui é brincadeira, entendeu? Eu sei que é brincadeira. Agora, não. Pessoal, sempre houve essa regra aqui dentro. Não foi essa vez aqui, porque eles estavam lá. Ninguém fica sozinho aqui de noite. Eu estou dizendo para vocês não têm noção. Deus tem sido misericordioso comigo, não com vocês, comigo, em 30 anos. A gente nunca teve incidente. E o acampamento que quase se mataram lá, não fui eu que estava lá naquele acampamento, eu estava com o preletor. E Deus usou da graça porque ia ter morte. Sabe o que é morte? Morte. Agora, eu sei de acampamentos por aí que menina ficou grávida no acampamento. Então você acha que aqui não acontece? Pessoal,
eu amo vocês, eu confio em vocês, mas só fico junto com vocês, sozinho vocês não ficam. Porque eu não vou esperar acontecer um treco desse no meu ministério, no meu acampamento, para depois descobrir como é que funciona. Não vou. Não vou. Sabe por quê? Talvez porque eu sou que nem a Mayra. Deve ter só eu e a Mayra aqui no acampamento desse jeito. Não, porque ela falou a minha fala. Na verdade, eu não sabia que ela falava aquilo ali, então eu não tinha deixado. Que é a minha pregação. Era ela que prega. A mulher não prega aqui na igreja, pessoal. A mulher não prega. Ela só faltou fazer um apelo ontem. É que vocês não entenderam. Vocês começaram a rir, vocês não entenderam. Só tem eu e a Mayra aqui de podre. O resto é tudo bonitinho. Então talvez porque eu... Talvez... Ah, bonitinho tá aqui, sabe? Tá aqui, ó. Por quê? Calma, pessoal, calma. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Eu estou assumindo. Talvez seja porque eu seja podre, que eu não quero deixar vocês ficarem numa situação que eu tenho medo da sua podridão. E eu acho que eu estou julgando você. Será que eu tenho que pedir perdão para você porque eu estou julgando você? E assim que você se sente? Que eu julgo você de que você vai fazer coisa errada quando você não vai fazer nada errado. Você não vai fazer nada errado. O erro está na minha cabeça. Porque eu sou podre e eu acho que você vai fazer coisa errada. Bom, se é assim, no meu acampamento vai continuar sendo assim. Porque eu não vou correr esse risco. Eu não vou correr. Seus pais estão lá, acreditando que estão aqui, e vocês voltam inteiro para lá. Se você não voltar inteiro para lá, não é comigo, não é com você. É comigo. E eu sei disso. Eu assumo isso. Então, você precisa considerar se aqui realmente é o lugar que você quer estar. Por quê? Com tristeza eu falo para vocês. Porque é lá na igreja assim. Eu fico muito feliz quando eu chego lá e vejo a igreja cheia. Mas aquilo ali não é uma coisa que me envaidece. Eu fico alegre porque Deus trouxe os pecadores ali para ouvir a palavra que transformou minha vida e que pode transformar deles. Então quando eu vejo vocês aqui, eu fico alegre por causa disso. Mas será que você veio porque você está preocupado com o seu pecado? Será que eu vou ter que fazer esse tipo de triagem ano que vem? Você vai ter que passar por uma entrevista para vir no acampamento. Por que você quer ir no acampamento? Porque Deus pergunta para você. Eu perguntei para você lá, não. Eu podia, o segundo grupo estava bem baleado, porque já estava tarde, né? O que você procura? Aí, o céu. Ah, o céu não é aqui, filho. A ceia eu quero. O Monte Sião. Aí deu uma colher de chá para vocês. Perguntei de novo. O que você procura? O Monte Sião. Por que você veio aqui? Então a entrevista é assim, ó, você para poder ir para o acampamento agora, além de você poder pagar, você vai ter que responder a pergunta. Agora, igual aqueles, já viu aqueles, essas propaganda que tem concurso? Sorriso lança um concurso sobre creme dental. Entendeu como funciona? Você conhece essa marca de creme dental Sorriso? Colgate? Seja? Aquafresh? Colgate. Quantos no Colgate que levanta a mão? Vai baixar. Quantos no Sorriso que levanta a mão? Porque Colgate que levanta. Então, Colgate fez um concurso sobre creme Colgate. E vai dar para você de presente um carro. Aí ele faz uma... Para você ganhar o carro, você precisa colocar 3 embalagens dentro do envelope do Colgate e responder uma pergunta: qual é o melhor creme dental? Já pensou se você coloca 3 embalagens de Colgate na dentro esquerdo lá que é Oral B? Você vai ganhar o carro se você for sorteado? Não vai ganhar o carro. Você tem que responder lá que é o Colgate. Nem isso eu tenho aqui para fazer. Se eu fizer uma enquete para você, se você pagar R$260, foi 320, foi?
Se você pagar R$320 e responder certo a pergunta, por que você quer acampamento? Aí você responde assim, por causa de Jesus. E vem para acampamento. Está entendendo? Eu conheço uma pessoa que ele fez isso. Ele colocou o envelope lá, colocou as embalagens lá de outro cabinetal, respondeu, o melhor é outro. E mandou lá. Agora, ele não foi sorteado, porque já é 1 milhão né, pessoas sorteadas. Você pensou, se o cara pega lá, o cara manda 3 de Oral-B e coloca o Oral-B o melhor. Mas foi no Colgate o negócio. Eu queria que você tivesse no coração isso aqui, só para terminar. Você está olhando aí, ó. As 5 coisas do pecado 2, o perdão que há em Cristo, versículo 3. Se observares sua iniquidade, quem será subsidiar? Você já imaginou isso? Você está na profundeza do lamaçal, até o joelho de lodo, para não dizer até o pescoço. E aí você clama ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele começa a apontar os seus pecados. Olha o que ele está dizendo aqui. Se observares iniquidades, quem subsistirá? Não sabe que nós estamos aqui? Por causa do versículo 4. Contigo, porém, está o quê? O perdão, para que te temam. O perdão. O perdão que há em Cristo. Versículos 5 e 6. A certeza do livramento. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Aí ele está expressando, mas ele não consegue expressar com o seu coração. Então ele começa a pensar: como que eu posso mostrar para o Senhor de que realmente eu espero nele e eu sou convicto do perdão dele, porque eu sou consciente da minha profundeza. Ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas ao romper da manhã. Você tirou o serviço lá no CK? Uma vez? Mas você tirou o profissão de dia, né? Essa é fechada. Fechada. Pessoal, eu tirei guarda de ficar no fundo do quartel, na beirada do rio Tietê, num descampado de mato, sozinho, com um fuzil na mão, numa época que havia guerrilheiros em São Paulo. Você não tem noção como eu lembrava desse salmo aqui. Esperando amanhecer, que quando amanhecesse eu ia entregar aquela arma e acabou a guarda da noite. Todo mundo dormindo, pessoal, você acordado. Tirava a guarda 2 horas e dormia, e descansava 4. Eu dormia, descansava. Ia deitar, tinha que deitar de farda, de coturno, com a baioneta do lado. Dá para dormir desse jeito? Dá para dormir, pessoal, de coturno, de farda, com a baioneta do lado e o fuzil lá da cama. Deitado, encostado ali, esperando dar o tempo de voltar para a guarda lá fora. Sabe quando ia acabar isso? Quando amanhecesse. Eu sei o que ele está dizendo aqui. Eu anseio pelo Senhor mais do que os guardas ao romper da manhã. Aí ele desafia Israel: mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Sabe por quê? Só no Senhor há solução para o seu problema chamado pecado. Amém. Você é peregrino? Só lá. Não tem outro lugar, pessoal. E ele termina versículo 7 e 8: a esperança na misericórdia do Senhor. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele que redime Israel de todas as iniquidades. Eu vou só dar um lembrete para você. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia a palavra misericórdia, a misericórdia é um dos atributos de Deus. Entendeu? Agora, a misericórdia é o atributo de Deus para com o miserável. Não adianta você orar: Senhor, que a sua misericórdia me ajude. Você está entendendo?
Porque misericórdia é algo que alguém pede quando ele reconhece que é miserável. Você pode pedir o amor de Deus, você pode pedir o que você quiser, só pode pedir misericórdia para Ele se você estiver no estado que você reconhece que você é miserável. Porque é exatamente nesse estado de miséria que o Senhor manifesta com esse atributo que Ele tem de misericórdia. Então, em vez de Ele vir com justiça, Ele olha, Ele vê a miséria, reconhece que eu sou miserável, então Ele estende a mão para mim. Ele não olha a minha iniquidade, porque o sangue de Cristo cobriu aquela iniquidade. Então Ele diz, só ali tem solução, e o único jeito de sair do lamaçal. Então hoje foi a última oportunidade que você tinha aqui no retiro de ouvir a palavra. Mas se você vai estar no culto à noite, vai ter o Salmo 87 hoje à noite lá para desafiar você. Mas eu queria que você refletisse antes de você ir embora. Ainda dá tempo, mesmo que você vai ser que nem um ladrão na cruz. Mas eu prefiro que você seja como um ladrão na cruz, que se entregou para Jesus, do que o outro ladrão que permaneceu zombando do Senhor. Talvez você vai sair do acampamento hoje com um sentimento que você só acordou agora às 11h30 da manhã. Porque você chegou quarta-feira aqui, e de quarta-feira aqui até hoje de manhã, você não tinha visto nada aqui. Nada. E você perdeu o que aconteceu aqui. Somente agora de manhã, quase na hora de ir embora, caiu sua ficha de você entender que você está longe do Senhor, você está lá na profundeza do pecado e você não enxerga isso. Os sintomas são os seus pensamentos, as suas atitudes, aquilo que sai da sua boca, aquilo que está na sua cabeça. Esse é o sintoma. E se aproximar de Jesus, antes que você possa ter recuperação, ao aproximar-se dele, você enxerga isso. Está entendendo? A gente não recebe da misericórdia do Senhor até reconhecer que somos miseráveis. Ir para Jesus, antes de receber a salvação dele, você fica escancado com o seu pecado. Aí você entra em desespero. E aí você clama: eu tenho misericórdia de mim. Então Ele não olha para a sua iniquidade, Ele estende a mão para você, e Ele restaura você, Ele transforma você. E transformado, você sai de perseguidor e passa a ser perseguido. Você sai de um cidadão do mundo e se torna um peregrino. E o peregrino não tem direito nenhum, só na terra dele, na pátria dele, para o Senhor dele. Esse foi o nosso desejo quando a gente compartilhou com você. Sai daqui, para um pouquinho, se coloca diante do Senhor, pede para Ele esquadrar o seu coração. Há tempo de você ver isso, há tempo de você tratar com pessoas ainda aqui aquilo que você deixou aqui, antes de você sair daqui. Para quê? Para mim? Para a glória do Senhor e benefício seu. Amém? Amém. Curva sua cabeça. Pai bendito, te agradecemos quase ao final desse tempo aqui, pela tua bondade em ter nos trazido aqui. Essa é a verdade. O Senhor nos trouxe aqui. Ajuda-nos a enxergar isso, mesmo que seja agora, no finalzinho desse tempo, de que essa é a grande verdade espiritual das nossas vidas. Nada acontece conosco sem que o Senhor esteja envolvido e haja permissão da tua parte. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de enxergar isso, de viver isso e ter os benefícios disso. Por isso eu te agradeço pela vida do salmista, que nos ajuda a refletir de que estamos na profundeza, e dali nós clamamos ao Senhor na certeza que o Senhor vai nos escutar. O Senhor não vai olhar para as nossas iniquidades, mas vai olhar para o sangue do teu Filho que foi vertido em nosso favor.
e então estender a tua misericórdia a nós e nos restaurar. E então nós podemos, como salmista, dizer a respeito de outros, como ele disse a respeito de Israel, e pedir para outros: busque o Senhor, porque no Senhor você encontra a solução para esse lugar que você está, que não é lá no monte, é lá na profundeza. E que então o Senhor Jesus Cristo possa nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Obrigado porque o Senhor faz isso conosco, Pai. Obrigado mais uma vez pela equipe, pela vida do Sacha, por cada acampante que veio, pela ministração do teu Santo Espírito nos corações. E nós rendemos glória e louvor ao Senhor. E te bendizemos no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.